Olá, hoje vamos revisar a Lei Orgânica para o concurso de Lajes resolvendo questões. O estudo por questões ajuda na fixação do conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link para você acessar o PDF completo com todos os artigos. Aproveita e inscreva-se no meu canal. Vamos lá! Pergunta 1. Quais são os fundamentos do município de Lajes de acordo com o artigo 1º de sua lei orgânica? Resposta 1. Os fundamentos do município de Lajes, de acordo com o artigo 1º de sua lei orgânica, incluem a autonomia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Referência: artigo 1º da Lei Orgânica do Município de Lajes, pergunta 2. Quem exerce o poder no município de Lajes, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Lei Orgânica? Resposta 2. Todo o poder no município de Lajes emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica. Referência: parágrafo único do artigo 1º da Lei Orgânica do Município de Lajes, pergunta 3. Quais são os poderes do município de Lajes? Resposta 3. Os poderes do município de Lajes são o Legislativo e o Executivo, que são independentes e harmônicos entre si. Referência: artigo 2º da Lei Orgânica do Município de Lajes, pergunta 4. Quais são os símbolos do município de Lajes mencionados na Lei Orgânica? Resposta 4. Os símbolos do município de Lajes mencionados na Lei Orgânica incluem a bandeira, o hino, o brasão e armas, a árvore, a araucária angustifolia, pinheiro, e outros que possam ser estabelecidos em lei. Referência: artigo 3º da Lei Orgânica do Município de Lajes, pergunta 5. Quais são os objetivos fundamentais do município de Lajes de acordo com sua lei orgânica? Resposta 5. Os objetivos fundamentais do município de Lajes, conforme estabelecidos em sua lei orgânica, incluem construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento local e regional, contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Referência: artigo 4º da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 6. Como o município de Lajes se organiza politicamente e administrativamente? Resposta 6. O município de Lajes se organiza politicamente e administrativamente de acordo com os termos estabelecidos na lei orgânica e nas leis municipais que adotar. Referência: artigo 6º da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 7. Qual é o território do município de Lajes? Resposta 7. O território do município de Lajes compreende o espaço físico que atualmente está sob sua jurisdição. Qualquer alteração territorial só pode ser feita por meio de lei estadual e requer consulta prévia às populações diretamente interessadas por meio de plebiscito. Referência: artigo 7º e parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 8. Como são definidos os bairros no município de Lajes? Resposta 8. Os bairros no município de Lajes são definidos como porções contínuas e contíguas do território central da sede, com denominação própria, representando suas meras divisões geográficas. Referência: artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 9. Como ocorre a criação, organização, supressão ou fusão de distritos no município de Lajes? Resposta 9. A criação, organização, supressão ou fusão de distritos no município de Lajes é feita por meio de lei, após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observando a legislação estadual e os requisitos estabelecidos na lei orgânica. A criação do distrito pode ser feita mediante fusão de 2 ou mais distritos, dispensando a verificação dos requisitos em determinadas situações. Referência: artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 10. Quais são os requisitos para a criação de distritos no município de Lajes? Resposta 10. População, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte do movimento agrícola do município. Além da existência de pelo menos 50 moradias habitadas por pessoas residentes no local. A comprovação dessas exigências é feita por meio de declarações e certidões emitidas por órgãos competentes. Referência: artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 11. Como podem ser feitas alterações ou criações de bairros ou distritos no município de Lajes? Resposta 11. As alterações ou criações de bairros ou distritos no município de Lajes devem ser feitas por meio de lei municipal e requerem consulta prévia à população diretamente interessada, geralmente através de audiências públicas. A alteração de nome de bairro só pode ser efetuada se aprovada em audiência pública com as populações diretamente interessadas. Referência: artigo 11 e parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 12. Como ocorre a instalação de um distrito em Lajes? Resposta 12. A instalação de um distrito em Lajes ocorre perante a Câmara de Vereadores do município, que deve se reunir na sede do distrito em questão. Referência: artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 13. Qual é a flexibilidade para realizar alterações na divisão administrativa do município de Lajes? Resposta 13. Alterações na divisão administrativa do município de Lajes podem ser realizadas a qualquer momento, conforme estabelecido na Lei Orgânica. Referência: artigo 13 da Lei Orgânica do Município de Lajes.
Pergunta 14. Quais são as principais competências do município de Lages, de acordo com a Lei Orgânica? Resposta 14. O município de Lages, de acordo com a Lei Orgânica, possui diversas competências, incluindo i. Legislar sobre assuntos de interesse local, e elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, e elaborar o seu plano diretor, e v. Suplementar a legislação federal e estadual quando necessário, v. Instituir e arrecadar tributos, tarifas e preços públicos de sua competência, v. Criar, organizar e extinguir distritos, VI. Organizar e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo transporte coletivo, VII. Manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, IX. Prestar serviços de atendimento à saúde da população, X. Promover o ordenamento territorial, X. Proteger o patrimônio histórico-cultural local, XI. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, XII. Adquirir bens por necessidade, utilidade pública ou interesse social, XIV. Constituir guarda municipal, XV. Celebrar acordos com a União, o Estado e outros municípios, XVI. Instituir o quadro, planos de carreira e regime jurídico dos servidores públicos, XVI. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços municipais, XVI. Coordenar as atividades urbanas, incluindo horários de funcionamento de estabelecimentos, XX. Exercer poder de polícia administrativa, XX. Assegurar a expedição gratuita de certidões, XXI. Estabelecer servidões administrativas, XXI. Dispor sobre serviços funerários e cemitérios, XXII. Providenciar a limpeza das vias públicas e destino do lixo urbano, XXIV. Estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento, XXV. Regulamentar a fixação de cartazes e anúncios, XXVI. Dispor sobre depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas, XXVI. Conceder e revogar licenças para estabelecimentos comerciais, XXVI. Fiscalizar condições sanitárias e peso e medida de gêneros alimentícios, XXX. Disciplinar serviços de carga e descarga, XXX. Sinalizar vias urbanas e estradas municipais, XXXI. Fixar e sinalizar zonas de silêncio e trânsito, XXXI. Regulamentar o uso dos logradouros públicos, XXXI. Dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais, XXXIV. Regular condições de utilização de bens públicos de uso comum, XXXV. Prover sobre transporte individual de passageiros. Essas são algumas das principais competências do município, sendo importante ressaltar que essas competências não esgotam o exercício de outras, desde que atendam ao interesse do município e não conflitem com competências federal e estadual. Referência: artigo 14 e parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Lages. Pergunta 15. Quais são as competências comuns do município, do Estado e da União, de acordo com a Lei Orgânica de Lages? Resposta 15. A Lei Orgânica de Lages estabelece competências comuns ao município, ao Estado e à União, que incluem: i. Zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição Estadual e das leis dessas esferas de governo, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, e cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, e proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, e v. Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, v. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, vi. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, VI. Preservar as florestas, a fauna, a flora e os recursos naturais, VI. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, IX. Promover o cidadão, com o objetivo de assegurar a plena cidadania social, eliminando fatores que induzam a marginalidade e a pobreza do indivíduo e de setores da sociedade, X. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, X. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito, XI. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Pergunta 16. O que é vedado ao município de Lages de acordo com a Lei Orgânica? Resposta 16. Ao município é vedado: i. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar luz, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, ii. Recusar fé aos documentos públicos, ii. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, iv. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer forma, com recursos públicos, a propaganda político-partidária ou que se destine a campanhas estranhas ao interesse público. Referência: artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Lages, pergunta 17, como é organizada a administração municipal em Lages? Resposta 17, a administração municipal em Lages compreende: i. Órgãos da administração direta, secretarias ou órgãos equiparados, conforme disposto na Lei de Estrutura Administrativa, e entidades da administração indireta ou fundacional, que possuem personalidade jurídica própria.
Referência: artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Lajes, pergunta 18, como a Lei Orgânica de Lajes promove a gestão democrática das ações da administração pública? Resposta 18. A Lei Orgânica de Lajes promove a gestão democrática das ações da administração pública através de o funcionamento de conselhos municipais, que possuem representação paritária de membros do poder público e da sociedade civil organizada, e a participação paritária de representantes dos empregados, escolhidos em eleição, no Conselho de Administração e nas diretorias das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Referência: artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 19. Quais são os princípios e regras relacionados à administração pública municipal estabelecidos no artigo 19 da Lei Orgânica de Lajes? Resposta 19. O artigo 19 da Lei Orgânica de Lajes estabelece os seguintes princípios e regras relacionados à administração pública municipal. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, e a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declaradas em lei de livre nomeação e exoneração, e o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado, com prioridade sobre novos concursos, para assumir cargo ou emprego de carreira. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. A lei reservará 5% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ultrapassar o prazo de 6 meses. A lei fichará a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observando como limite máximo os valores percebidos como remuneração pelo prefeito, x. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos será realizada sempre na mesma data, x. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, x. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração do pessoal do Serviço Público Municipal, XI. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins da concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, XI. Os vencimentos dos servidores públicos municipais são irredutíveis e devem observar o princípio da isonomia e a obrigação do pagamento do imposto de renda retido na fonte, XIV. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto em casos de compatibilidade de horários, XV. A proibição de acumular remunerada estende-se a empregos e funções, abrangendo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, XVI. Nenhum servidor será designado para funções que não estejam atribuídas ao cargo que ocupa, a não ser em substituição e, se acumulada, com gratificações de lei, XVI. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão precedência sobre os demais setores administrativos, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, conforme a lei, XVI. Somente por lei específica podem ser criadas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias ou fundações públicas, XX. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior e a participação delas em empresas privadas dependem de autorização legislativa em cada caso, XX. As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, assegurando igualdade de condições aos concorrentes, XXI. Os cargos, empregos ou funções em comissão só podem ser criados para chefia e assessoramento, XXI. Os concursos públicos serão disciplinados em lei, XXII. Lei específica fichará o percentual de cargos comissionados em relação ao número total de servidores municipais do Poder Legislativo e Executivo. Referência: artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Lajes. Pergunta 20. Quais são os direitos assegurados aos servidores municipais de Lajes de acordo com o artigo 20, terceiro da Lei Orgânica? Resposta 20. De acordo com o artigo 20, terceiro da Lei Orgânica de Lajes, são assegurados aos servidores municipais os seguintes direitos: piso salarial fixado em convenção, acordo ou sentença normativa, proporcional à extensão e complexidade do trabalho, com reajustes periódicos, que lhes preservem o poder aquisitivo, nunca inferior ao salário mínimo fixado em lei federal. Irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Salário família para os seus dependentes. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, ressalvando-se as situações mais favoráveis, especialmente, o direito à jornada diária de 6 horas para os servidores que trabalham em turno ininterrupto de revezamento. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. Remuneração dos serviços extraordinários, superior, no mínimo, em 50% à do normal. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal.
Licença remunerada à gestante, de 120 dias. Licença à paternidade, nos termos da lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Proibição de diferenças de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Piso de vencimento proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, assegurada, aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de nível médio e superior, remuneração não inferior ao salário mínimo estabelecido em lei. Nas substituições não eventuais, será devido ao substituto o mesmo vencimento pago ao substituído. Percepção dos vencimentos e proventos até o último dia útil do mês correspondente. Vale transporte, nos casos previstos em lei. Participação nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de decisão e deliberação. A participação será proporcional, e a escolha dos representantes será feita através de eleição entre os servidores. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade, em creches e pré-escolas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos no trabalho. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Artigo 20. Pergunta: o que o artigo 20 da Lei Orgânica de Lajes estabelece em relação ao regime jurídico dos servidores públicos municipais? Resposta: o artigo 20 da Lei Orgânica de Lajes estabelece que o município deve instituir um regime jurídico único e planos de carreira para os servidores públicos municipais da administração direta, autarquias e fundações. Além disso, ele ressalta a importância de preservar os benefícios adquiridos pelos servidores sob o regime jurídico de contrato de trabalho anterior. Artigo 21. Pergunta: qual é o caráter do regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos, de acordo com o artigo 21 da Lei Orgânica de Lajes? Resposta: o artigo 21 da Lei Orgânica de Lajes estabelece que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos tem caráter contributivo e solidário. Isso significa que envolve contribuições do ente federativo, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com critérios que visam preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Artigo 22. Pergunta: quais são as condições para que um servidor público nomeado em virtude de concurso público se torne estável, conforme o artigo 22 da Lei Orgânica de Lajes? Resposta: o artigo 22 da Lei Orgânica de Lajes estabelece que os servidores nomeados em virtude de concurso público se tornam estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Além disso, só podem perder seus cargos em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo que garanta ampla defesa. Se a demissão for invalidada por sentença judicial, o servidor deve ser reintegrado. Artigo 23. Pergunta: qual é a liberdade conferida aos servidores públicos municipais em relação à associação profissional ou sindical, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica de Lajes? Resposta: o artigo 23 da Lei Orgânica de Lajes assegura a liberdade aos servidores públicos municipais para se associarem profissional ou sindicalmente, observando a legislação federal aplicável. Artigo 24. Pergunta: como é regulado o direito de greve dos servidores públicos municipais de acordo com o artigo 24 da Lei Orgânica de Lajes? Resposta: o artigo 24 da Lei Orgânica de Lajes estabelece que o direito de greve dos servidores públicos municipais deve ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Isso significa que a regulamentação desse direito deve seguir a legislação federal aplicável. Artigo 25. Pergunta: quais são os direitos específicos dos membros do Magistério Público de acordo com o artigo 25 da Lei Orgânica de Lajes? Resposta: o artigo 25 da Lei Orgânica de Lajes determina que os membros do Magistério Público têm direito à reciclagem e atualização permanentes, com afastamento das atividades sem perda de remuneração, progressão funcional na carreira baseada na titularidade e um estatuto próprio, desde que obedecidas as disposições do Estatuto Geral dos Servidores Municipais. Artigo 26. Pergunta: como são tratados os servidores públicos municipais em exercício de mandato eletivo, de acordo com o artigo 26 da Lei Orgânica de Lajes? Resposta: o artigo 26 da Lei Orgânica de Lajes estabelece que os servidores públicos municipais em exercício de mandato eletivo ficarão afastados de seus cargos, empregos ou funções em determinadas situações, como mandatos federais ou estaduais. Quando investidos nos mandatos de prefeito ou vereador, aplicam-se regras específicas de afastamento e remuneração, dependendo da compatibilidade de horários. Se houver afastamento, o tempo é contado para efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, e os valores para benefício previdenciário são determinados como se estivessem em exercício. Artigo 27. Pergunta: quem constitui o poder legislativo no município de Lajes, de acordo com o artigo 27 da Lei Orgânica?
Resposta: o poder legislativo no município de Lages é constituído pela Câmara Municipal, composta por vereadores, que são representantes do povo e eleitos pelo voto direto e secreto, em sistema proporcional. Devem ser brasileiros maiores de 18 anos e atender às demais condições da legislação eleitoral. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Artigo 28. Pergunta: quando ocorre a eleição para vereador em Lages, conforme o artigo 28 da Lei Orgânica? Resposta: a eleição para vereador em Lages ocorre simultaneamente com a eleição para prefeito e vice-prefeito, até 90 dias antes do término do mandato dos que devem suceder. Artigo 29. Pergunta: qual é o número de vereadores na Câmara Municipal de Lages, de acordo com o artigo 29 da Lei Orgânica, a partir da 18ª legislatura? Resposta: a Câmara Municipal de Lages é composta por 16 vereadores a partir da 18ª legislatura, conforme estabelecido no artigo 29 da Lei Orgânica. Artigo 30. Pergunta: que autonomia é assegurada ao Poder Legislativo no município de Lages, de acordo com o artigo 30 da Lei Orgânica? Resposta: o Poder Legislativo no município de Lages é assegurado autonomia administrativa e financeira, de acordo com o artigo 30 da Lei Orgânica. Artigo 31. Pergunta: como são tomadas as deliberações da Câmara Municipal de Lages, conforme o artigo 31 da Lei Orgânica? Resposta: salvo disposição em contrário da Lei Orgânica de Lages, as deliberações da Câmara Municipal são tomadas por maioria de votos, desde que esteja presente a maioria absoluta dos seus vereadores. O estudo por questões ajuda na fixação do conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link para você acessar o PDF completo com todos os artigos. Aproveita e inscreva-se no meu canal.